Nada de bater perna, nada de bater asas. O corona é perigoso, vamos ficar quieto em casa. Nada de bater perna, nada de bater asas. O corona é perigoso, vamos ficar quieto em casa. O corona é perigoso, vamos ficar quieto em casa. Olá, ouvintes da Rádio Catedral de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Olá, Frei Gilberto Teixeira e sua equipe que produz e apresenta o programa Bom Dia, Mãe Terra. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. As condições de vida no planeta Terra, nossa única casa comum, entraram em colapso. Fim do mundo? E agora, José? Em plena quaresma, tempo de 40 dias para conversão pessoal, social, ecológica, política, econômica e religiosa de 2020, estamos em casa, forçadamente, em quarentena, na esperança de impedirmos o avanço avassalador do coronavírus, que já matou mais de 15 mil pessoas, infectou outras 300 mil em quase todos os países com a doença Covid-19. Se não for interrompido o contágio comunitário, esse vírus poderá matar milhões de seres humanos no Brasil e em muitos países. Uma crise sem precedentes na história da humanidade chegou com o colapso das condições de vida. Uma guerra biológica, uso de agentes biológicos como arma em todo o mundo? É isso que está acontecendo? O medo da morte toma conta de muitas pessoas. Outras, cegadas, em atitude estúpida, ignoram a guerra que já está em território brasileiro com esse inimigo invisível, mas avassalador, o coronavírus. No Brasil, um país desgovernado por fascistas e estúpidos, o governo federal idolatrando a manutenção de lucros e a acumulação de capital de grandes empresas para tentar salvar a economia de depressão, está postergando medidas urgentes que poderiam impedir milhares de mortes. Atitude infame. Futuramente, as autoridades que deveriam tomar decisões políticas para salvar vidas e não tomam por mesquinhos interesses serão julgadas por crimes de lesa pátria, por crimes de lesa humanidade. Tudo nos leva a pensar que entrou em colapso o modelo de sociedade capitalista, individualista, consumista, competidora, egocêntrica, narcisista e devastadora da natureza. No mundo, atualmente, estão em curso 378 guerras. Guerras contra a vida humana e contra a natureza, por meio do agronegócio, com monoculturas e grandes mineradoras. O mercado idolatrado segue fazendo guerra contra a natureza, contra a Mãe Terra, contra a Irmã Água, contra os biomas, contra toda a biodiversidade. Segue arrasando o meio ambiente. Como o dragão do Apocalipse, as grandes mineradoras seguem apunhalando as entranhas da Mãe Terra. Chegou o fim do mundo capitalista, neoliberal e neocolonial. É momento de pensar profundamente, refletir e converter radicalmente nosso modo de viver, de conviver e de nos relacionar com a Mãe Terra, com a Irmã Água e com todos os seres vivos da natureza. A natureza está gritando. Imagine se ouvirmos a voz da Mãe Terra, da natureza, dizendo e clamando o seguinte: respeite-me. Se vocês que se dizem humanos continuarem violentando e devastando todas as condições de vida no planeta Terra, saibam que a espécie humana será extinta.
assim como foram exterminados os dinossauros e outros seres vivos. Diante de massacre de galileus ordenado pelo governador Pilatos e diante de uma tragédia criminosa que foi a queda da Torre de Siloé, lá na Palestina, na época de Jesus Cristo, Jesus analisou a situação gravíssima e alertou, dizendo o seguinte: se vocês não se converterem, vão morrer todos. Por meio da parábola da figueira estéril, há 3 anos, Jesus Cristo propôs seguirmos a sabedoria do camponês, que disse assim: Senhor, vou cavar em volta da figueira e adubar. Quem sabe, no futuro, ela dará fruto. Cuidar da Mãe Terra, nossa mãe, eis o caminho para voltarmos a viver e conviver com dignidade. As cidades, as grandes cidades, se tornaram venenosas com excesso de poluição de vários tipos. O médico italiano Antonio Lupo diz que o coronavírus, na Itália, está tendo maior contágio comunitário nas cidades grandes, onde a poluição é maior. Diz ele assim: na poeira invisível da poluição, o vírus segue contagiando as pessoas. Continuar vivendo nas grandes cidades será continuar no corredor da morte. O povo deve viver espalhado por todo o território e não amontoado nas grandes cidades. As cidades devem ser pequenas, onde os valores comunitários prevalecem e não o individualismo e a competição das grandes cidades. Não basta pensar que após superarmos a contaminação comunitária do coronavírus, oxalá, nos próximos meses, e com um baixo número de mortos, poderemos depois voltar a viver do mesmo jeito e fazer o mesmo que estávamos fazendo até agora. Isso será estupidez. Insistir em mais do mesmo será de fato galopar rumo à extinção da espécie humana sobre o planeta Terra, que, sem nós, poderá pouco a pouco se revitalizar e cuidar das outras espécies que sobreviverem ao holocausto que o sistema capitalista está impondo à espécie humana. Obcecados por acumular capital, sob a forma de dízimo, esmola e ofertas, muitos depravados pastores e padres promovem o divórcio da fé cristã com a realidade sociopolítica e ambiental. Dão ênfase exclusivamente na espiritualização da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, teimando assim em amputar a dimensão social da mensagem bíblica. Desse modo, cultivam analfabetismo político que contribui para eleger pessoas que praticam a necropolítica, exercer o poder para matar, a exemplo daqueles que, como o atual presidente da República, defende e justifica a tortura, a violência e a morte, e trata a pandemia como se fosse apenas uma gripezinha. Isso é uma pandemia de irresponsabilidade inaceitável. E pior, induzem o povo a ter uma visão idolátrica de Deus que leva as pessoas a só orar, só louvar e a pensar de forma resignada que só Deus pode nos livrar dessa tragédia. Não é só Deus, não. Deus conta com a nossa participação. Ignoram a orientação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Sejamos cooperadores de Deus. O Deus da vida só tem o poder do amor. Quem ama, deixa a pessoa amada livre. Deus propõe, mas não se impõe. Deus jamais vai agir de forma mágica, atropelando a natureza e a condição humana. O Deus da vida age, sim, por meio de nós, de forma encarnada e comprometida
com os desafios da história. A Bíblia nos apresenta várias situações em que o povo de Deus, conhecendo o perigo que se aproximava, agiu, guiado pela luz divina. Avisado sobre a iminência de um dilúvio, Noé construiu a arca e acolheu nela um casal de todas as espécies. Assim, Noé se tornou um dos pais da ecologia integral. Diante dos sinais de que uma grave seca se instalaria em toda a região do Egito, José armazenou alimentos. Sabendo do decreto do rei Herodes, que determinava matar toda criança de 2 anos para baixo, José e Maria, pai e mãe de Jesus, bem que poderiam ter ficado no mesmo lugar, mas fugiram para o Egito para salvar o menino Jesus da morte. No mundo todo ocorre agora o colapso com o coronavírus, matando milhares de pessoas e impondo toque de recolher em todos os países. Na Itália, país 27 vezes menor que o Brasil, sem cidade com mais de 4 milhões de habitantes, está morrendo mais gente também porque a privatização do sistema de saúde levou à diminuição e ao sucateamento do sistema de saúde do país. Enfim, o colapso que a pandemia de coronavírus causou no mundo demonstra inequivocamente que, se não o fim de todos os mundos chegou, pelo menos o fim do mundo moderno capitalista neocolonial chegou para ficar. Não será mais possível insistir em mais do mesmo. Com o poeta Drummond, perguntamos: a festa acabou. E agora, José? Melhor passar a palavra aos povos originários, aos indígenas e aos povos tradicionais, entre os quais os quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, e termos a humildade de aprender com os povos originários, povos tradicionais, a reinventar o nosso jeito de viver e conviver na nossa única casa comum, o planeta Terra. Em tempo, é preciso dizer, para o povo brasileiro não morrer de fome e nem ser forçado a saquear todos os armazéns em busca de comida, o governo federal precisa garantir já renda básica de emergência mensal para as 77 milhões de pessoas mais pobres do Brasil, aquelas que têm renda familiar inferior a 3 salários mínimos. É isso aí, ouvintes do programa Bom Dia Mãe Terra, na grande Rádio Catedral de Moriaé, na zona da Mata Mineira. Fiquem com a bênção do Deus da vida, que a luz e a força divina continuem nos inspirando e nos guiando na luta por direitos. Fiquem também com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira. E até o próximo quadro Na Luta por Direitos. A coisa tá esquisita, tá feia a situação. Vamos evitar o abraço, também o aperto de mão. O corona é fatal, o corona é cruel. Lavar as mãos com sabão e usar o álcool gel. Temos que colaborar pro trem não ficar pior. Quem tem mais de 60, o risco é maior. Vamos fazer nossa parte, orar pro mundo inteiro, pedir pra Deus proteger os médicos e os enfermeiros. Vamos fazer nossa parte, orar pro mundo inteiro, pedir pra Deus proteger os médicos e os enfermeiros. Nada de bater perna, nada de bater asas, o corona é perigoso, vamos ficar quieto em casa.